Antes de adentrarmos propriamente nas funcionalidades do SysDov, vamos tratar um pouco das possibilidades dos fluxos do processo de trabalho, considerando as características do SysDov e o provimento número 4/2023 da Corregedoria Geral. Considerando essas duas premissas, como também o manual disponibilizado pelo CSJT, vislumbramos aqui dois fluxos possíveis. O primeiro deles, que estamos chamando aqui de agenda única, e o manual chamou de regional com espaço exclusivo, nada mais é do que aqueles regionais que regulamentaram a utilização do SysDov da seguinte maneira: sendo vara única, uma agenda. Se for foro, uma agenda também, isto é, não cria-se uma sala ou uma agenda específica para cada unidade do foro. E tem aqueles que regulamentaram colocando uma agenda por unidade, o que o manual do SysDov disponibilizado pelo CSJT chamou de regional sem espaço exclusivo. Nesses casos são criados uma agenda por unidade, seja ela naquelas unidades que são únicas, seja nos foros. Então, se temos um foro com 5 varas, seriam 5 agendas. Esses são os dois modelos. Há ainda um terceiro modelo que a gente não vai tratar porque é um modelo que não nos pareceu compatível com o provimento e também com a utilização do SysDov, que é aquele que não disponibiliza agenda prévia. Se você não disponibiliza uma agenda prévia para o juízo deprecante, não adianta ter esse SysDov. Então, se é o juízo deprecado que estabelece o dia e o horário que vai ocorrer a audiência, o SysDov não serve para nada. Vamos começar então por aqueles tribunais que disponibilizam uma agenda única, independente se é uma vara única ou se é um foro. Nesses casos, então, o juízo deprecante começa com a reserva no SysDov do dia e horário para audiência, conforme a agenda que foi disponibilizada previamente pelo juiz onde se pretende fazer a oitiva. Feito isso, lá no SysDov, depois a gente vai ver isso concretamente, insere no SysDov o número do processo principal, insere no SysDov também o link da sua audiência por videoconferência, aquele link do Zoom, expede a carta precatória pelo PEC ao juízo deprecado. Nessa carta precatória você solicita o uso da sala de audiências, informa a data e horário que você reservou no SysDov, solicita a intimação das partes e testemunhas auxiliares do juízo, quando for o caso, eventualmente você já pode ter feito isso, solicitar a condição coercitiva, se for o caso, e aqui muito importante, as qualificações têm que estar completas lá, devem ser fornecidas na CPI com todos os dados certinho. Aí você envia a carta precatória ao juízo deprecado e no sistema PJE você designa a audiência no processo principal com data e horário reservados por meio do SysDov lá no juízo deprecado. É óbvio, porque você que vai fazer, o juízo deprecante é que vai conduzir a audiência, então tem que estar marcada lá no principal para você poder usar o áudio. Se você der uma olhadinha no artigo 91 do provimento, lá do provimento número 4 da Corregedoria Geral, você vai ver que isso aqui está tudo previsto lá. Bom, depois disso, então, o juiz deprecado autua e distribui a carta precatória no PJE, insere o número da carta precatória no sistema SysDov e informa o juiz deprecante o número da carta precatória. Eventualmente, o deprecante não insere o número da carta precatória. Então, o deprecado vai dar uma olhadinha lá, depois que foi informado o número da carta, dá uma olhadinha no SysDov e ver se foi colocado o número da carta precatória. Se não foi, vai lá e coloca. Bem, depois, então, o juiz deprecado expede as devidas intimações que foram solicitadas pelo juiz deprecante e no dia e horário da audiência, o servidor que foi destacado pelo deprecado para acompanhar a audiência, ele acessa a videoconferência por meio do link que foi inserido pelo juiz deprecante lá no SysDov e controla o funcionamento ali dos equipamentos para videoconferência. Esse servidor, então, ele vai fazer o apregoamento ou o chamamento da audiência no dia e horário marcados, ele vai controlar o acesso, vai auxiliar na identificação das partes e testemunhas por meio de documento hábil, receberá e digitalizará eventuais documentos, se for o caso, zelará para que as testemunhas que ainda não depuseram não ouçam os depoimentos dos demais, quando for o caso, e acompanhará a audiência e auxiliará o juiz deprecante em tudo que for solicitado. Ele também vai fornecer o atestado de presença àqueles que comparecerem, quando for requerido, e dispensará o depoente após a determinação expressa do juiz deprecante. Isso tudo está previsto no artigo 92 do provimento 4 da Corregedoria Geral. Então, como já está previsto lá no artigo 91 do provimento 4 da Corregedoria Geral,
O juízo deprecante é que vai conduzir a audiência, então ele que vai inquirir diretamente a parte, testemunho ou auxiliar da justiça, vai conduzir os trabalhos da audiência, vai dispensar o depoente, né, determinado, fará todos os registros da audiência no processo principal, por meio do áudio, como também o tratamento de eventuais gravações da audiência. Bom, colhido as oitivas e os depoimentos, terminada então a audiência, o juízo deprecado certifica nos autos da CPI a realização e a conclusão do auto. Vai lançar o movimento remetido os autos para o juízo deprecante por ter sido cumprida a carta, isso lá na CPI, evidentemente, e vai arquivar a carta. O juízo deprecante, por sua vez, vai lançar nos autos do processo principal recebida a carta precatória do juiz deprecado para prosseguir. Veja que esses movimentos são fundamentais para o controle estatístico desses eventos processuais aqui. Tudo está previsto no artigo 93 do provimento 4. Vamos ver agora aqueles casos em que o deprecado é um foro e que a agenda é disponibilizada uma agenda por unidade. Então, nesses casos, o juízo deprecante, como ele não sabe para qual vara que vai ser distribuída a carta precatória, então ele expede a carta precatória ao juízo deprecado. Nessa carta ele vai fazer as mesmas coisas, vai solicitar o uso da sala, vai solicitar intimação das partes, testemunhas e auxiliares do juiz se for o caso, vai solicitar condição coercitiva quando é o caso, e também tem que prestar atenção nas qualificações que devem estar completas ali na CPI. E vai enviar a carta precatória para o juiz deprecado, está previsto lá no 91 do provimento número 4. O juiz deprecado então autua, distribui a carta precatória no PJE, informa o juiz deprecante o número da carta precatória. Agora, o juiz deprecante sabe o número da carta precatória, ele vai lá no SISDOV e faz a reserva do dia e horário da audiência conforme a agenda que foi previamente disponibilizada pelo juiz deprecado. Veja que você tem que observar a sala correta quando for fazer isso, né? Quando for fazer a reserva, tem que observar a sala correta correspondente àquela unidade judiciária para a qual foi distribuída a carta precatória. Bom, daí lá no SISDOV você vai fazer a mesma coisa, vai inserir o número do processo principal, vai inserir o número da CPI, porque agora você já tem, vai inserir no SISDOV o link da audiência, né, o link do Zoom, informa o juiz deprecado, aí isso é importante, vai informar a data e o horário para a audiência que foi reservada lá no SISDOV. No sistema PJE, né, designa a audiência no processo principal com data e horário reservados por meio de SISDOV lá no juiz deprecado. Isso também está previsto ali no artigo 91 do provimento número 4. Bem, aí o juiz deprecado expede, aí daqui para frente todo o resto é igual, eu acho que a gente não precisa fazer porque o resto aqui tudo vai ser igual, a única coisa que difere é aquela parte ali de cima. Então aqui o juiz deprecado vai fazer tudo aquilo que foi solicitado e tal, e o resto tudo, como eu disse, é igual. Bom, em relação aos fluxos era isso, e na próxima aula a gente já começa a entrar nas operações no próprio SISDOV. Até lá então.